Precioso, maravilhoso e grandioso. Amém. Vou acelerar. Né, Amanda? Vou acelerar. Vocês estão felizes? Glória a Jesus, estão felizes mesmo? Olha aí para o teu irmão aí, e se você não deu a paz do Senhor para ele ainda, dá a paz do Senhor para ele aí. Se você ainda não deu um abraço nele, dá um abraço nele. Fala bom dia. É. E quantos nós vamos cantar quando estiver frente ao mar? Eu sei que a Amanda está mal hoje, mas Deus é fiel. Da garganta, né? Vai saliva. Vai abraçando aí o teu irmão, dando a paz do Senhor para ele. E coloque agora o teu coração diante da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você ainda não colocou diante dos louvores, diante da oferta, você tem essa oportunidade. Porque Jesus é lindo, né, Amanda? Ele é. Jesus é precioso. Esse que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é esse que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Jesus, é isso que eu declaro nessa manhã, Jesus. Eu declaro o teu socorro, Senhor, bem presente. É isso que eu declaro, Jesus, nessa manhã. Eu declaro o Senhor sendo chamado e invocado. Jesus, é isso que eu declaro nessa manhã. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres te chamando, Senhor, diante do mar, atravessando o mar, do outro lado do mar. Eu declaro, Senhor, isso nessa manhã. E não poderá atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem. É nas
nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado um cantor. Sim, do outro lado um cantor. Sim, 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 eu quero declarar isso. Você vai cantar sim do outro lado. Eu quero declarar isso, você vai cantar do outro lado. Sim, Jesus. Abre a tua Bíblia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. João capítulo 1, no verso 35. João capítulo 1, versículo 35. Vamos ler um texto que está aí. Disse assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouviram-nos dizer isso e seguraram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo eles, o seguiam, e disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: Vinde ver. Foram, viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Versículo 40 diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o havia seguido. Esse achou primeiro o irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-os a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, e achou Felipe, e disse: Segue-me. E Felipe era de Betsaiba, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estado tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Abaixa a tua cabeça, curva aí teus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra. Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já liberou nessa manhã. Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem liberdade nesse momento, nessa hora, Senhor. E que tudo, Senhor, que for dito, Senhor, seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor me custa muito ministrar. O Novo Testamento, eu gosto muito da Antiga Aliança. Em sério. Mas o Senhor, Ele me deu esse texto. E esse texto, Ele falou muito comigo durante muitas semanas. E quando
quando eu vejo esse texto, eu vejo aqui 2 homens que seguiam João, aquele que batizava. E quando esses homens escutam João dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus, então esses homens deixam de seguir João e passam a seguir Jesus. O que eu vejo interessante é que no momento em que esses homens passam a seguir Jesus, Jesus pergunta para eles: o que é que vocês buscam? Só que eles já tinham encontrado o que eles buscavam. Então eles falam assim: Rabi, aonde tu moras? Porque eu já encontrei o que eu busco, agora eu quero saber aonde é que tu moras. Então Jesus fala assim: já que você encontrou o que você busca, você está bem definido, você sabe quem eu sou, então vem e vê aonde eu moro. E a Bíblia fala que eles ficaram na casa de Jesus com Jesus, e depois disso eles foram chamar outros, porque quando eles ficaram com Jesus na casa de Jesus, então eles tiveram a convicção de quem era o Messias, e por isso eles puderam então chamar outro com tal convicção, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus, eu tenho certeza que ele é o Filho de Deus, porque eu fiquei com ele, eu estive com ele, eu dormi com ele. Então, irmãos, eu entendo algo, que quando nós escutamos: olha aí, Jesus está aqui, nós não temos que ir só pelo que buscamos, nós não devemos fazer como muitos fazem: ai Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar, mas a gente deve fazer como esses discípulos. A gente tem que falar: Rabi, aonde tu moras, Rabi? Eu quero estar com o Senhor. Aonde é essa morada? Aonde é esse lugar? Isso é tão importante, isso é tão interessante. O Senhor falou tanto comigo a esse respeito. Você ter o interesse de saber aonde é a morada do Senhor. Você sair desse lugar terrenal e entrar no lugar sobrenatural. Você sair desse lugar normal e entrar no lugar anormal. Você deixar de ser uma pessoa normal e passar a ser uma pessoa anormal. Você deixar de ser uma pessoa que fica pondo as coisas tudo do seu devido lugar, da devida forma, e passar a ser uma pessoa que é guiada e direcionada pelo Espírito. Porque pessoas que sabem aonde Jesus está, que fica com Jesus, são pessoas que caminham em Espírito. E esses homens, por terem ficado com Jesus, eles passaram a caminhar em Espírito. Mas o interessante dessa história é que então uma pessoa chamada Felipe, um dos discípulos de Jesus, chama Natanael. E quando chama Natanael ele estava debaixo de uma figueira. E eu passei alguns dias estudando sobre figueira. Não vou falar nada sobre figueira, mas estuda sobre figueira porque é algo muito interessante. A figueira nos fala muitas coisas. E Natanael estava debaixo dessa figueira. E o interessante é que quando chama Natanael, quando Jesus, ele apesar de estar debaixo da figueira, apesar dele estar debaixo da figueira, ele fala assim: não, será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque, irmãos, Natanael era um homem que conhecia as Escrituras. E ele sabia que o Messias não vinha do norte, mas vinha do sul. Ele sabia que o Messias vinha de Belém de Judá, não vinha de Nazaré. E Nazaré está no norte. Então ele falou: será que, como assim? Você encontrou o Messias de Nazaré, filho de José? Como é isso? Mas ele não ficou só no racional, ele foi. Irmãos, provar e ver que Deus é bom e que Deus é real. Não fica só pelo que você sabe ou pelo que te informaram. Prova dele. Prova do Espírito. Irmão, não fica só pelo que... Eu estou falando que Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso, que você pode sentir a presença dele. Ah, mas como que eu faço? Fecha os teus olhos e fala: eu preciso sentir. Eu invoco essa presença. Eu quero essa presença. Vim ver. Então você vai saber o que eu estou te dizendo. Porque tem coisas que não são palavras, mas são demonstração de poder. Você precisa entrar nesse lugar.
E esse homem, ele foi ver. E aí a Bíblia fala que quando ele vai ver, quando ele sai debaixo da figueira, que ele vai ver, Jesus olha para ele e fala assim: eis aí um homem dolo, eis aí um homem que é sincero, eis aí um homem que é reto, eis aí um homem que cumpre as escrituras, eis aí. Jesus fala dele como um homem, como, eu creio que é como se Deus falando de Jó: viste o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é fiel, ele é um homem que caminha conforme as escrituras. Jesus fala isso de Natanael. Só que aí Natanael, tá bom, eu já sei que eu sou assim, eu já sei que eu tenho esse perfil. Às vezes Jesus fala da gente, né? Às vezes Jesus fala como nós somos exatamente. Mas só Jesus falando como nós somos não aumenta a nossa fé. Mas aí Jesus fala algo que ele fala: opa, Jesus fala: Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira, Natanael. Eu sabia que você estava nesse lugar aí, Natanael. Eu sei aonde você está. Escuta, hoje é um dia que Jesus está dizendo: eu sei aonde você está. E eu quero falar de lugar, porque lugar é algo profético. Nós devemos entender sobre lugares. Quando o Senhor fala para Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite, eu farei prosperar todos os teus caminhos, não temas nem te espasme, eu serei contigo por onde queres que andares. Porque ele está falando de lugar. Quando ele fala: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Lugar de novo. É lugar. Passa o Jordão, lugar de novo. Sabe o que? Você precisa entender sobre lugares. É por isso que Jesus fala assim: eu sei o lugar onde você estava, Natanael. Aí Natanael fala: uau, ele sabe o lugar onde eu estava. Aí ele fala: mas como você veio e vê, agora você não vai estar mais debaixo da figueira, agora você não vai estar mais nesse lugar. Porque, irmão, quando você vem e Jesus fala com você, e você fala: eu estou disposto a te seguir, eu estou disposto a deixar a figueira, eu estou disposto a deixar todas essas coisas e ir aonde o Senhor está. Então o Senhor fala: agora você vai caminhar debaixo de céus abertos. Irmão, teve um homem que caminhou debaixo, que viu esse céu aberto, que foi Jacó. Jacó, ele estava no lugar, Gênesis capítulo 28. Eu vou abrir porque eu estou esses tempos ando ministrando, confundindo meio as histórias. Os irmãos meio que estão falando que eu estou falando que Moisés vendeu a mulher de Abraão, que o negócio está bem. Então vamos abrir Gênesis capítulo 28. Teve um domingo aqui que eu falei que Moisés que vendeu a mulher e era Abraão, meu irmão. Mas vocês perdoam. Gênesis 28. O versículo 10, vou ler. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arão, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeça e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó também, ele caminhou nesse lugar que é lugar de céus abertos. Sabe por quê? Sabe o que Jacó faz? Não dá tempo de falar tudo, eu estou correndo. Verso 15, disse assim, verso 16. Acordado, pois, Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: que terrível é este lugar. Este não é lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Eu entendo uma coisa, irmão. O pastor falou aqui a respeito de dar a vida, de ofertar. Tempo é vida. Ele recalcou muito isso. E eu entendo uma coisa: só homens que saem debaixo de figueira, debaixo de um lugar que é um lugar onde você tem sombrinha, onde tem fruto, porque figueira dá fruto. Tal maneira que ela dá fruto todo ano, que Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira é uma fruta que dá, é uma árvore que dá fruto todo ano. Se você rega ela dá fruto todo ano, ela é como uma mão, né? Ela é uma fruta, ela de tempo tanto de frio como de calor, de verão. Então figueira dá fruto. Figueira ela é uma árvore grande, ela é uma árvore que protege do sol. Então às vezes nós queremos ficar nesse lugar onde tem frutinho, né? Lugar onde tem comidinha, lugar onde tem sombra, água fresca. Mas Jesus, ele não fica na figueira. Por isso que ele fala para Zaqueu: Zaqueu, pode descer na figueira, porque eu não estou na figueira, eu vou na tua casa, porque é na tua casa que precisa conserto. Desce da figueira. Sabe, às vezes a gente quer ficar em lugares de conforto. É por isso que Jesus falou assim: ó, você sai do Brasil. Sai do Brasil, porque o Brasil está sendo figueira para você. Está tendo fruto, está tendo família, está tendo tudo. E vai para a Espanha, porque na Espanha você vai vir e vai ver. Só que agora é um tempo de caminhar de outra forma. Que forma, pastora? Caminhar debaixo de céus abertos. Caminhar sobre o profético. Caminhar no profético. Às vezes você tem que morrer mesmo. Ir para a cruz mesmo. Porque caminhar no profético é diferente de que estar debaixo de figueira. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? E sabe o que eu entendo? Que homens que caminham debaixo de céus abertos, Jacó, antes de caminhar debaixo de céus abertos, ele não tinha autoridade de saber que lugar era aquele. Mas quando você caminha debaixo de céus abertos, você sabe os lugares. Você entra no lugar e fala: opa, esse lugar aqui não é um lugar para mim. Eu tenho que sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. Aí você entra em outro lugar e fala: opa, esse lugar aqui é temível. Esse lugar aqui é diferente. Aqui é casa de Deus. Aqui é lugar diferente. Aqui é diferente, porque quando você sai do lugar de figueira e entra no lugar de céus abertos, quando você passa a conviver com Jesus, quando você passa a conhecer a Jesus, você tem discernimento. A Sunamita fez isso. 1 de Reis, capítulo 4. Jesus. Não, eu vou abrir porque eu estou errando os textos, irmão. É Reis 4, gente. O pastor ajuda eu aí. Ou é segunda? Segunda de Reis, irmão. Não é primeira, não. Segunda de Reis, capítulo 4. Olha só o que acontece. Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ali disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Escuta, depois que ela convive com o profeta, depois que ele fica comendo com ela todos os dias, estando na casa dela todos os dias, aí ela já sabe, ela fala: opa, eu já sei que isso aqui é de Deus, que isso aqui não é de Deus. Eu vejo que esse homem é um homem santo de Deus. Sabe por que nós não temos discernimento das coisas? Porque às vezes nós perdemos a sensibilidade das coisas. É porque nós não sabemos o lugar. Nós estamos buscando. Jesus fala: o que é que vocês buscam? Os homens deixam de seguir João e passam a seguir Jesus. Aí Jesus olha: Jesus, eu não estou falando de um profeta, eu estou falando do Jesus, do Messias, do meu Salvador, daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para eles e fala bem assim: o que é que vocês buscam? Aí eles falam: Rabi, aonde tu moras? Aí Jesus fala: vem aqui ver, prova aqui de mim, come um pedacinho de mim, come
come aqui um pouquinho de mim. Aí eles comem de Jesus, aí então eles mandam chamar os outros. Falam, opa, eu conheci o Messias. Sabe por que nós não estamos ganhando alma para Jesus? É porque nós não estamos ficando no lugar certo. Lugares corretos são lugares em que você cresce, amadurece, em que você perde todo o seu mimimi. Quando você fica no lugar correto. Qual que é o lugar correto? Onde que é a casa de Jesus? Aonde que é esse lugar que esses discípulos ficou? Fecha a porta do teu quarto. Agora vocês ainda, Jesus fala assim, vocês ainda não precisam de jejuar, porque eu estou convosco. Mas vai chegar um dia que eu já não vou estar e vocês vão ter que jejuar. Jesus estava falando, enquanto eu estou convosco, vocês sabem os lugares, porque eu dou destino. Mas aí depois que eu for, aí eu já não vou ser mais a luz do mundo. Aí vocês vão ser a luz do mundo. Então agora vocês vão ter que saber discernir lugares. E discernir lugares é passar tempo com Ele. Se você não passa tempo com Ele, você não tem discernimento. E aí você fica querendo pegar atrás do outro que tem discernimento. Irmão, o discernimento é individual, é para cada um. Deus tem um propósito coletivo com sua igreja, mas Ele tem um propósito individual com cada um de nós. Deus tem um propósito coletivo, um destino coletivo, uma morada cujo arquiteto e construtor não é o homem, mas é o Senhor para toda a sua igreja. Ele vem para buscar uma igreja santa, imaculada, pura. Esse é o propósito coletivo do Senhor, mas Ele tem um propósito individual, e é por isso que Ele fala em Apocalipse que nós temos que reinar sobre a terra, porque Ele tem um propósito individual sobre a nossa vida. E eu só posso reinar sobre a terra se eu sei lugares, se eu tenho discernimento de lugares, se aonde eu piso a planta dos meus pés, chegou o reino do Senhor, chegou o reino dos céus, e o Senhor me dá por herança. Tempo de entender essas coisas. Eu entendo algo que quando você começa a caminhar debaixo de céus abertos, quando você começa a chegar mais para perto de Jesus, só homens que estão caminhando debaixo de céus abertos, Jesus, eles vão entender. Pode ungir a pedra, porque Jacó ungiu a pedra. Ele pegou o azeite e lançou na pedra. Pode colocar a pedra como coluna, pode ofertar e pode dizimar, porque foi isso que Jacó fez. Ele ofertou e ele dizimou. Se você tem dificuldade, Jesus, eu sei que vai ficar calado agora, porque se você tem dificuldade de ofertar e de dizimar, é porque você ainda não chegou no lugar de céus abertos. Porque quando você chega no lugar de céus abertos, sobre você vem uma autoridade e um discernimento, e que você passa a ungir pedras, colocar pedras como coluna, dizer: esse lugar aqui é casa de Deus, lugar de oração. Antes aqui era uma bagunça, mas agora aqui é uma casa de paz, é um lugar de paz. Aí você fala: antes esse dinheiro ele ia para bebida, ele ia para o vício, ele ia para discoteca, ele caminhava para outro lugar, mas agora esse dinheiro é oferta e é dízimo para o meu Senhor, aquele que me dá pão, aquele que me dá comida, aquele que me dá alegria, aquele que me dá gozo. Difícil, né? Eu sei que está mexendo. Homens que não entendem lugar são homens como Geazi. Naamã é curado, mas o profeta nem sai para receber ele, porque o lugar da cura dele era o Jordão, era humilhar mesmo, era descer 7 vezes no lugar da humilhação, no lugar sujo. Obrigado, pastor. Era descer 7 vezes no lugar sujo. Mas Geazi não entendia lugar, e aí ele foi atrás daquilo que não era para ir atrás, que era a oferta. E aí, quando ele volta, ele fica leproso.
Nem mesmo a segunda de Reis, depois do capítulo 4, fala essa história. Não estou errando as histórias não, irmão. Quando você não entende, quando você quer ficar debaixo da figueira. Eu vi uma ministração do meu pastor, a parte do outro pastor, que é pastor do meu pastor, do apóstolo Luiz. E ele disse assim, que existe 2 tipos de peixe, peixe de aquário e peixe de mar. Peixe de aquário é peixe acostumado ao calorzinho sendo colocado na medida certa. Peixe de aquário é acostumado com a comidinha sendo colocada nos horários certos. Coloca lá a comidinha, a quantidade que tem colocada, medida por uma mão. Mas peixe de mar é peixe que é acostumado a correr de tubarão. Peixe acostumado a fugir de latinha que joga no mar. Peixe acostumado a fugir de rede. É peixe ligeiro, é peixe esperto. O homem que fica debaixo da figueira só é o peixinho do aquário, meu irmão. O que você quer ser, Natanael? Quer continuar sendo um homem de Deus? Firme, forte no propósito, mas que vive debaixo da figueira. Ah, eu tô com fome, chacoalha ela. Vem cá, figuinho, vou comer você. Eu fiquei. Sabe o que é interessante? Obrigado, Jesus. Lindo. Em Gênesis, sabe o que aconteceu com Adão e com Eva? Vamos lá, eu vou abrir, Jesus, tá bom. Não vou errar o texto. Não vou. A culpa é do Moisés, que ficou falando que eu errei o texto. É porque era o nome dele. Eu errei a história semana passada, gente. Eu falei que Moisés tinha vendido a mulher. Não vendeu. Quem vendeu foi Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Olha o que aconteceu aqui no início. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerá, porque delas comerei, certamente morrerá. E não é isso não, meu irmão. Tá, capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de quê? Cozeram folha de quê? De figueira, e fizeram para si. Homem que fica debaixo da figueira, quando acontece alguma nudez, quando dá algum erro, pega a folhinha da figueira e faz uma roupinha para ele. Mas homem que caminha debaixo de céu aberto, espera o cordeiro ser morto e sacrificado, e veste a roupa que ele faz. Lindo. Te amo, ele falou agora. Irmãos, eu vou para casa agora com a dessa, Jesus. Isso aí não entendeu, isso foi uma pancada do céu. Irmão, eu já tentei. Eu e o pastor, nós já tentamos, né, amor? Tentamos fazer tanta coisa de estratégias. Até que eu descobri, papai, até que eu descobri que quando Elias, gente, agora esse texto eu não lembro onde está, mas depois que a gente souber me abre. Elias, quando ele vai desafiar os profetas de Baal e de Acera, é Baal e Acera, tá certo, né? Não posso mudar os nomes, gente, depois o povo me condena. Quando ele vai desafiar os profetas de Baal e de Acera, a Bíblia fala que ele faz um altar com 12 pedras. E ele fala: eu quero pedras que a ferramenta, pedras que não foram lavradas, pedras que a ferramenta não passou nela. São pedras que a ferramenta não passou. Ele monta o altar. A Bíblia fala que ele não faz um altar. A Bíblia fala que ele reconstrói o altar. Quem depois achar esse texto me fala, que eu vou abrir nele. Irmãos, nós não temos que caminhar de... 1 Reis 18. Aí eu tô falando que os irmãos estão bom. 1 Reis 18.
Tá, aí vocês leem, porque senão não dá tempo, né? Mas a Bíblia fala que ele faz o altar e que ele espera o fogo vir descer do céu para consumir. Por quê? Porque essas pedras, elas não passaram ferramenta nela. Quando a gente quer fazer de acordo com técnicas, irmão, para Deus não se faz com técnicas. Quando você sabe o lugar, Ele tem um propósito individual com cada um. Eu me movo dessa forma. O pastor Jefferson já se move de outra forma. O meu esposo se move de outra forma. Você se move de outra forma. Mas o altar de Deus é um altar construído com pedras que não foram passadas ferramenta. Não é da forma que o homem te coloca, é da forma que o Senhor te fez. Então é Ele que te coloca no altar, e o encaixe tem que ser feito justo e perfeito, porque altar para Deus, as pedras tem que estar na perfeição. Por que na perfeição? Porque se fizer o sacrifício em cima do altar e tiver alguma gretinha, alguma fechinha, então o que vai acontecer? O sangue vai escorrer e vai criar bicho naquele altar. Mas aí é o que? É aqui o pastor Mário me dando uma dica. É o relacionamento. Então Deus pega essas pedras que não foram lavadas e vai se acercando uma na outra. Irmão, é por isso que essa igreja, às vezes nós não entendemos nada. Às vezes nós falamos, Jesus, o que está acontecendo? E Jesus fala, não, tranquila, o altar está sendo reconstruído, porque as pedras são lavradas e elas estão ajustando uma na outra. Fica tranquilo que Jesus está fazendo tudo certinho, porque altar feito da maneira correta, descende o fogo sobre ele. A Bíblia fala que quando descendeu o fogo, não, interessante, a Bíblia fala que Elias, antes ele constrói o altar e ele pede água. Irmão, essa noite, agora eu entendo. Essa noite eu estava dormindo e eu comecei a ver Jesus sendo crucificado no meu lindo entendimento imaginário. E aí eu comecei a ver Jesus sendo crucificado. E aí eu via batendo assim nas mãos dele, pá, o prego, pá, e batia no pé dele, pá. E aí eu falei assim, aí o Jesus, no meu sonho imaginário, vocês entendem, né? Aí eu olhava e falava assim, olha, não sai nada, sai umas gotinhas de sangue, mas não sai nada, né? E ele não morre quando bate no pé e na mão. Aí eu vi o soldado romano pegando e colocando lá sobre o peito dele. E quando coloca sobre o peito dele, sai água. E aí ele morre. Porque antes do fogo sempre vem a água. É por isso que primeiro tem que ser dada a palavra e depois nós direcionamos sobre o profético. Porque a palavra é a água que é lançada. Quando se faz esse altar de Elias, o que acontece? Se junta as pedrinhas, e aí o que acontece? O profeta pede água, e a Bíblia fala que ele pede 12 cantos de água, eu creio que é 12, né? É. E aí ele derrama os cantos de água. E aí a Bíblia fala que quando descende o fogo consome o sacrifício, o fogo consome a pedra, o fogo consome a poeira, o fogo consome a pedra, o sacrifício, a poeira, a água. O fogo ele consome. E é isso que Jesus quer fazer. Que nós nos ajustemos um com o outro, pedras lavadas. E quando descender o fogo, ele vai consumir o sacrifício, ele vai consumir o corpo, alma, espírito, ele vai consumir até a poeira. A poeira o que? A poeira é o homem sem glória, ele vai consumir tudo quando descender o fogo. Quando estiver ajustado no lugar correto. Jesus está te chamando para sair debaixo da figueira. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso para o povo, Senhor? O Senhor falou assim, fala para eles que eles saírem do lugar de conforto e de conformismo. Tirar essas palavras que te bloqueiam. Às vezes as palavras nos bloqueiam, sabia? Às vezes a pessoa fala uma palavra e você começou a estar dando glória a Deus dentro da igreja, mas aí fala, isso aí dá glória muito alto, aí te bloqueia, você nunca mais dá glória.
Você começa com aquela, sabe, falando assim, não, eu vou fazer isso para Jesus, ou eu vou abrir uma empresa, ou eu vou fazer aquilo, porque eu peguei isso no mundo espiritual. Aí vem a palavra e te bloqueia. E a figueira faz com que você tenha descanso. A figueira faz com que você fique confortável. A figueira faz com que até as pessoas te vejam como um homem sincero, como um homem dolo, como disse Jesus. Mas aí vem um Filipe hoje, e eu sou esse Filipe hoje na sua vida. Eu estou te dizendo, vem aqui e vê que tem um lugarzinho melhor para você. Um lugar chamado Jesus Cristo. Um lugar onde você tem que provar dele. Como é que é isso, pastora? Um lugar onde você caminha sobre céus abertos. Como é que é isso, pastora? Vem aqui e vê um lugar aonde o céu se abre e você entra e você toma e você abre e você fecha. É um lugar que está nele. Ai, como que é isso? Prova e vê que o Senhor é bom. E como que é isso, pastora? Você precisa crer. É como Jesus falou, porque eu revelei que você estava debaixo da figueira, agora você crê, coisas maiores você vai ver. E eu quero te dizer, talvez porque o Senhor às vezes te dá uma direção, ou às vezes durante o tempo que estamos ministrando, uma palavra que é falada e fala o teu profundo, ou fala algo profundo que ninguém sabia, você, uau, agora eu creio. Mas eu quero te dizer, Jesus hoje tem coisas maiores para você. Jesus hoje tem coisas muito maiores para te levar nele no espírito. Jesus quer te fazer um homem e uma mulher espiritual. E mais, é um tempo em que você tem que discernir o lugar. Não amaldiçoe Espanha, não amaldiçoe o lugar a qual você está. Não amaldiçoe a casa onde você está. Não amaldiçoe as pessoas aonde você está. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso sair desse lugar de figueira e entrar no lugar de céus abertos. Eu preciso sair desse lugar aonde eu só vejo o que os meus olhos conseguem alcançar, e eu preciso entrar no lugar de fé, um lugar aonde os meus olhos não alcançam, mas o meu coração entende, mas o meu coração chega nesse lugar. Quando você chegar na tua casa, você vai declarar que a tua casa é o melhor lugar. O teu quarto é o melhor quarto. A tua cozinha é a melhor cozinha. O teu banheiro é o melhor banheiro. Aquele lugar é o melhor lugar. Sabe por quê? Porque quando você tem discernimento de lugar, e quando você começa a abençoar o lugar ao qual você está, então você começa a entrar em outro nível. O Senhor quer te levar a outro nível. O Senhor quer levar a igreja a outro nível. Ao nível em que você não vai fazer as suas roupas, vai ser o Senhor que vai fazer as tuas roupas. Você não vai pegar a folhinha da figueira para fazer a roupa e coser, não. Vai ser o papaizinho do céu que vai fazer a tua própria roupa. Você não vai esperar que, porque eu oro, porque eu jejum, eu vou ser cheia de dons, eu vou ser uma mulher espiritual. Não, não vai ser por mérito, mas vai ser porque o papai, ele vai ver você avançando, caminhando e pegando as promessas. Então ele vai te dar. Preciso terminar, Jesus. Vou terminar com esse salmo. Salmo 127. Obrigado, Jesus. Sabe o que eu lembrei aqui? Deixa aí, Salmo 127. Quando você estiver caminhando, entenda. Por isso nós cantamos Frente ao Mar hoje, o hino da vitória, né? Tem gente que não gosta. Abacuque, ele fala assim, Abacuque capítulo 3. Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Eu vou falar com alguém aqui, isso é talvez algo pessoal. Quando você estiver num lugar, entenda que sempre no meio é quando vem a tormenta. Sempre no meio é quando tem dificuldades.
é quando tem empecilhos. É por isso que Abacuque capítulo 3, ele fala isso. Coloca aqui, Denis, Daniel, Abacuque capítulo 3, versículo 1. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, Sigó, vai, siga. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que no meio? Porque no meio é quando vem a dificuldade, é no meio que vem as tormentas, é no meio que vem o processo. E você precisa entender o lugar a qual você está. Você não está buscando Jesus, você já tem Jesus. Jesus já vive dentro de você. Você já é um discípulo dele. Agora você precisa cada dia mais que está com ele, namorada dele, junto com ele. Como assim, pastora? No meio você precisa saber aonde Jesus está. E Jesus está dentro de você. E você precisa falar: Jesus, aviva a tua obra dentro de mim, porque o Senhor está aqui dentro de mim, aqui, ó. No meio vem os problemas, no meio vem a dificuldade. Deus te deu uma palavra, você saiu do Brasil, você veio para a Espanha. Por quê? Porque nesse lugar o Senhor tem um propósito individual com a tua vida. E eu falo isso com muita convicção do alto. Deus tem um propósito individual com a tua vida e um propósito coletivo com essa igreja. E Ele te diz: ah, mas está difícil porque está no meio. E no meio você precisa entender que esse é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Ele, você já conhece dele, você já ouviu falar dele, mas agora você precisa buscar Ele. Porque quando Ele está longe, Ele é pequenininho, mas quando Ele está perto, Ele é grandão. Quando Ele está longe, Ele é pequenininho, mas quando Ele está perto, Ele é grandão. E como é que eu fico perto de Jesus? E como é que eu descubro que Jesus está perto de mim? E como é que eu descubro que Jesus está comigo? Eu saio da caverna, porque Elias, quando ele estava dentro da caverna, uma voz disse: Elias, que fazes aqui? Porque eu estou contigo. Vem para fora, Elias. Sai da caverna, sai da figueira, sai do lugar de conforto, sai do lugar de murmuração, sai do lugar em que as palavras da tua mente te diz que não vai dar certo, não vai funcionar, e entra no lugar de céus abertos. Qual é o lugar de céus abertos? Lugar de céus abertos é lugar em que você levanta e unge a pedra, em que você levanta e dá a tua oferta, em que você levanta e diz: Senhor, se o Senhor quiser, como Jabes, se o Senhor quiser, é Jabes mesmo, meu irmão, se o Senhor quiser, o Senhor, Jabes significa filho da dor. Existe um homem na Bíblia chamado Jabes, que chamava filho da dor. Ele tinha que carregava esse nome terrível, mas ele faz uma oração e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me abençoa, o Senhor pode me abençoar. E a Bíblia fala que o Senhor lhe abençoou, lhe prosperou e foi com ele. Por quê? Porque ele orou, ele entrou no lugar de céus abertos. Lugar de céus abertos é lugar em que você sabe que Jesus está contigo, sabe onde é a morada do Senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Tem gente que não está dormindo aqui por causa das contas. Vai dormir. Busca Jesus e vai dormir. Fala com Jesus e vai dormir. Deita na tua cama e fala: eu vou sonhar sonhos proféticos, direção profética. Vai dormir.
Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Tem gente que não dorme por causa do filho. Vai dormir. Se você entregar ele para o Senhor, vai dormir. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Fica tranquilo. Como diz a canção que nós cantamos no começo: se atrás vir Faraó, fica tranquilo. Chama Jesus Cristo com fé, porque Ele vai fazer você passar e cantar do outro lado o hino da vitória. Fica tranquilo. Sabe por quê? E outra coisa, leva o pandeiro, porque do outro lado você vai precisar tocar ele. Pode levar o pandeiro. Sabe o que é o pandeiro, minha irmã? Quando você vê as irmãzinhas aqui na igreja tremendo assim a mão, elas estão tocando pandeiro. Pastor, o que essas irmãs estão orando assim, tremendo a mão? Elas estão tocando pandeiro, dizendo assim no mundo espiritual: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se termina o tempo da figueira, se inicia o tempo de caminhar debaixo de céus abertos. Eu quero declarar isso profeticamente sobre esta casa. Casa de oração Mevã Madrid Church. Se termina hoje o tempo de figueira e se inicia o tempo de caminhar debaixo de céus abertos.